Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Neemias 9, arrependimento e confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus. E durante outras 3 horas confessaram seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. Então os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Viste que o Senhor dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança, pela qual daria aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o clamor deles diante do mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e contra todos os seus subordinados e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba ele os haviam tratado. Assim adquiristes renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. E além disso, tu os guiastes de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu, falastes com eles e lhes destes normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por intermédio do teu servo Moisés. Do céu lhe deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenastes que entrassem e tomassem posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder, a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonastes. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonastes no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu manã,
e quando tiveram sede, lhes deste água. Durante 40 anos os sustentastes no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu e os pés deles não ficaram inchados. E além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartistes entre eles. Assim, eles conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Ogé, rei de Bassã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas no céu, e os fizestes entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os integrastes nas suas mãos, com os seus reis e povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas e de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens. Cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua bondade. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas, que os advertiram a que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos seus adversários que os afligiram. Mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, e conforme a tua grande compaixão, lhes destes libertadores que os livraram das mãos de seus adversários. Contudo, assim que voltavam a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos. Por isso, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugavam. Todavia, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e conforme a tua compaixão, os livrastes muitas vezes. Tu os advertistes para que voltassem para a tua lei. E eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Viraram as costas, tornaram-se obstinados e não quiseram ouvir. E mesmo assim, por muitos anos os suportastes e os advertistes pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos, e por isso entregaste-os nas mãos dos povos de outras terras. Pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruístes completamente, nem os abandonastes, porque és um Deus bondoso e misericordioso. Mas agora o nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós. Nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, foste justos em tudo que se abateu sobre nós. Tu agistes com lealdade, mas nós com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. Porque, mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhe deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos, escravos na terra que deste a nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Neemias 10. Os nomes dos que firmaram a aliança. Os que assinaram foram Neemias, o governador, filho de Racalias e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote,
Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaias. Esses eram os sacerdotes. E os levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Hanã, Mica, Reobe, Hassabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benenu. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magípias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Hanã, Anaias, Oséias, Hananias, Hassub, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Razanábia, Mazéias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baana. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outra terra para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender. Unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. E além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel, e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente, no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometo-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera. Conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Araão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer oferta de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes, que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos orar o Pai Nosso. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe a sua vida.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.